marcado aqui, toda quinta-feira, às 7 da noite, com um convidado muito especial. E hoje, né, Matheus, temos uma convidada aí que, muito especial, muito amiga, eu gosto muito dela e eu tenho certeza que hoje a gente vai tirar bastante coisa dela aí. Com certeza. Ela é professora de História, fez letras, especialização em literatura contemporânea, jornalismo e pós-filosofia na educação. Seja muito bem-vinda, Silvana. Muito obrigada. Como é que vocês estão? Estamos bem. E você? Bem. Bem. A gente geralmente começa o nosso podcast pedindo para o convidado trazer um mimo. Esse mimo é algo que representa a essência do convidado, aquilo que você vai deixar como se fosse sua marca. Aí eu quero saber qual é esse mimo, o que você trouxe aí pra gente. Bom, como a minha formação é também a literatura, e eu tenho paixão pela literatura, eu acho que tudo que eu vim estudando depois, bem a partir da literatura, eu trouxe um livro do João Ubaldo Ribeiro, tá? O Ubaldo é minha paixão desde sempre. Eu tenho quase toda a obra dele já e eu pretendo fazer um mestrado sobre a obra dele, estudando o Ubaldo. Então a sua essência é o Ubaldo. Então eu recomendo Viva o Povo Brasileiro. Se quiser uma leitura muito potente sobre o estudo do povo brasileiro, Ubaldo. Vamos procurar saber sobre o Ubaldo. Vamos lá, podemos começar então o bate-papo? Vamos lá. Então, quando você soube que queria ser professora? Eu sou filha de professora, só que a minha mãe ela fez aquela formação antiga, que fazia aquela pedagogia, magistério, né? Ia para a sala de aula. E ela, pouco tempo ela ficou em sala de aula, mas eu fui alfabetizada em casa. E aí quando eu fui para a escola eu já sabia ler, comecei a ler muito cedo, tive muito contato com livros. Mas eu sempre fui jornalista, eu fui a criança que brincou de Jornal Nacional. Fui para o jornalismo, aí me frustrei um pouco, tive que abandonar Casper Líbero, que era o meu sonho, mas eu tive que deixar. Tinha uma criança pequena, era tudo muito complicado. E aí eu chorei muito. E eu fui pro divã mesmo, eu tive que fazer terapia um tempo. E aí a minha psicóloga falou assim, e o recomeço, como será? Aí aquela, engolir o choro, refazer a trajetória. E aí eu pensei que letras ia ser a solução, porque eu ia estar próximo aos textos, que era a minha formação no jornalismo. Eu ia para a parte de redação, fui fazer letras. Aí eu vi que vou dar aula. E é assim, um ambiente que eu gosto de gente, eu gosto de textos, e aí entrei na educação. Aí a literatura veio na sequência, eu já gostava muito de literatura. Aí fui fazer história, me aprofundei mais. E hoje eu estou terminando uma pós de filosofia na educação que só agrega. E o local que você nasceu, ele contribuiu para quem você é hoje? O ambiente em que eu nasci, sim. Eu nasci num ambiente, na minha casa sempre houve música e livros. Meus pais sempre me proporcionaram isso. Discussões, meu pai sindicalista, muito politizado, a minha mãe sempre ligada à literatura, a literatura dentro do contexto da pedagogia, mas sempre houve livros em casa. Então, eu acho que porque eu sou hoje, o ambiente em que eu fui criada, assim. Sim. Você acha que essa falta de procura pelos livros, né? A gente está numa era muito digital e as pessoas elas têm uma certa preguiça de ler, né? Você acha que está afetando muito a questão da sociedade hoje? Olha, Eduardo, eu não gosto nem muito da palavra eu acredito que no Brasil sempre houve essa elitização do livro. Sempre ouvi dizer que eu não gosto de ler, mas você não gosta de ler, é como eu não gosto de quiabo, mas eu nunca comi quiabo. Então, eu tenho uma questão que é apresentar o livro, né, o livro físico. Então, isso é de sempre ouvi. Assim, no Brasil, enquanto os argentinos se orgulhavam
de ter 1000 bibliotecas e tal, a gente no Brasil meio que se orgulha de dizer eu não gosto de ler. Né? Isso não é legal, mas eu acredito que as telas têm sim afastado um pouco mais. Mas também tem aquela questão, porque Harry Potter foi um fenômeno de venda, né? Eu via muitos adolescentes lendo Harry Potter, então é só apresentar. Então funciona desde que se coloque corretamente, vamos dizer assim, né? Perfeito. Porque cada um também gosta de alguma coisa, né? Tem gente que gosta bastante de ler, conhecer pessoas assim. Eu sou uma dessas também, mas no celular, né? Não tenho jeito pra comprar livro não, aí eu fico olhando no celular. Aí eu boto lá, Google lá, puf, toma, fico olhando lá. Nossa, aí eu passo a noite virando olhando, velho. Quais são os principais desafios na sua profissão? Mateus, são muitos os desafios, tá? A educação, ela sempre foi desafiadora nesse país, porque ela era elitista, porque era excludente. E aí quando a gente vem para uma ideia de democratizar a educação, ela vai perdendo a qualidade. E aí o desafio é fazer com que todos acreditem na educação, tá? Então, não somente o estudante acreditar que isso aqui é possível e que isso aqui é importante, mas todos, os pais, toda a sociedade se mobilizar para uma educação de qualidade, porque a educação muda uma sociedade, a educação muda uma vida. Eu creio muito na educação, tenho paixão pela educação, e não estou aqui por falta de oportunidade, não estou aqui por, faltou opção, não foi falta de opção, é escolha. E eu acredito muito nessa educação, mas os desafios vêm a partir do eu acredito, você acredita, é fazer com que todos acreditem, né? Isso aqui não é somente um depósito de gente, isso aqui é um fator primordial de transformação social. Que nem falavam, né, que é o futuro, não só do Brasil, como do mundo também, está nas crianças, né? E a escola é uma das coisas principais que educam as crianças, que são alfabetizadas, aprendem um monte de coisa, né? Sim, e se você não dá um suporte, é o que ela falou, você não enxerga essa linha, né, que te segura, e aí é melhor, você tem uma mão de obra barata, que faz o que você quer. Sim, que ela precisa. E essa questão do consumismo, eu vou consumir porque fulano falou, estou aqui para ter, não para ser. Eu vou querer ter, se não original, mas a tréplica, mas eu preciso ter, porque a sociedade me diz que eu preciso ter, eu não preciso ser. E aí entra a questão das humanidades, né? A gente entra lá e diz, não é assim. E aí a gente vai, na minha área hoje, filosofia. Você tem algum grande arrependimento, seja na profissão, na vida? Olha, eu podia citar um ex, mas a gente acaba aprendendo, né? A gente acaba aprendendo. Então, eu acho que tudo nessa vida é aprendizado, né? Até o ex que não deu certo, que foi um traste, acaba sendo um aprendizado. Você falou sobre essa coisa do errar e aprender, né? E eu escuto muito isso de que o erro é o que te ensina. Mas não seria mais interessante a gente não ter que sofrer tanto para aprender? Você acha que não existe essa possibilidade? Existe, claro, mas a condição humana é isso, né? Eu posso dizer para você, olha, Eduardo, por ali tem uma pedra, você pode tropeçar, tem um buraco, você pode cair, então é melhor que você desvie o caminho. Você vai desviar o caminho? Dificilmente. Está na natureza humana, principalmente quando você é jovem. É o desafio. Não, eu vou e eu vou conseguir. Pode ser que você até consiga não cair, não tropeçar, mas você também pode cair e tropeçar. E isso é o ser humano, isso é a natureza humana, né? É o aprender
com os seus erros, é a liberdade do qual Sartre, meu filósofo favorito, vai lidar, vai citar. Essa liberdade a qual nós estamos condenados de fazermos tudo, não é? E sermos responsáveis, porque junto com a liberdade vem a consequência. Então a gente acaba aprendendo dentro dessa ideia de liberdade. Quando eu digo para você, olha, não faz isso, porque você vai se machucar, você provavelmente irá fazer porque você vai desafiar a minha ideia de te podar. Você vai acreditar que eu estou te podando. O jovem é assim, não é? Os pais quantas vezes reclamam e falam, não, filho, não faz assim. Dentro da sociologia a gente chama isso de segunda socialização. A gente acaba tentando mesmo. Eu vou fazer, mas seria muito mais fácil. Não, mas o meu pai, eu vou aprender com os erros do meu pai, eu vou aprender com os erros da minha avó, com a minha mãe, porque eles já trilharam esse caminho. Seria muito mais fácil. Mas seria tão legal. A gente constrói a nossa história também assim. A gente constrói. Um item que você não consegue viver sem atualmente? Meus óculos. Se eu perder meus óculos, me dá tontura, eu não enxergo, eu sou totalmente dependente. Eu cheguei a sair da escola e ia até em casa para pegar o óculos porque eu tinha esquecido. Estava com óculos de sol, que também é multifocal. Então, sem óculos, sem vida. Até porque você gosta muito de ler também, né? Sem óculos ainda. Né? E é pra tudo. Eu vejo assim, tem hora assim, vou comer. Ai, tô sem óculos, vou colocar o óculos porque eu vou comer. Não tem nada a ver, né? Mas é uma necessidade, uma dependência mesmo. Qual a importância do feminismo na sua formação? Então, eu fui a criança que sempre questionou. Sempre questionei. E fui criada dentro do meu pai. Ele tinha uma ideia. Eu tenho a síndrome do irmão do meio, né? Então eu tenho a minha irmã, que é a mais velha, de todo o foco vai, e o meu irmão, que é o caçula, o caçula, o irmão do meio. Então eu sempre procurei estar próximo ao meu pai, porque eu tinha ele como uma referência, né? E eu sempre vivi nesse ambiente. Então eu ia com meu pai para o estádio, eu ia com meu pai para o bar, eu ia com meu pai para o sindicato. Então era a sombra do meu pai. E meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu com 39 anos. Então eu fiquei órfã de pai muito cedo também. Aí quando meu pai morre, aí aos 14 anos eu começo a me identificar, sempre ouvi rock em casa, mas com os roqueiros. Aí eu começo a ir para barzinhos de roqueiro. 14 anos foi uma mudança de chave na minha vida. E aí eu comecei, saía, viajava e tal, e sempre apontado, porque os meninos podiam sair, os meninos podiam ir para o barzinho, os meninos podiam ir para Fofinho Rock Club, que fica ali na Celso Garcia. As meninas não. Então, já vi que de casa, é por isso que eu falo que o meu ambiente, né, o ambiente onde eu nasci, me faz ser quem eu sou, porque em casa eu não tive essa poda. Então, tanto eu, quanto minha irmã, quanto meu irmão, todos nós podíamos sair. Então, tanto eu, quanto a minha irmã, quanto meu irmão, todos nós tínhamos obrigação em casa. Então, isso aí já vem. E aí eu começo a questionar. E essa minha formação era bem já crítica mesmo, de olhar na sociedade e questionar. Aí vem muito natural. Esse feminismo, ele não é porque um dia eu assisti um filme ou li alguma coisa sobre a vida, ou obra de Frida Kahlo, ou Simone de Beauvoir, ou outra feminista, né, Angela Davis. Não, é simplesmente por dia a dia, a vivência, a minha vivência,
o local de onde eu nasci, o ambiente no qual eu estava inserida, me fez buscar essa igualdade. Tenho 14 anos de idade. A minha geração é muito cobrada por ter despertado tarde demais para os problemas sociais, ambientais e até climáticos. Que críticas você faz à minha geração? O que você acha que podemos fazer agora para contribuir para que as mudanças de fato aconteçam? Então, Matheus, eu não acho que essa geração seja uma geração alienada, como é discurso, né, senso comum, eu vejo muita gente falando isso. Não, cada geração tem o seu tempo, cada geração tem a sua ideia de mundo. Eu fui uma adolescente politizada que estava ligada sempre a um pensamento crítico, porque eu nasci assim, então eu vivi um ambiente assim, né? Mas eu não vou dizer que toda a minha geração foi assim, mas era assim, roqueiro era mais politizado, mas tinha um pessoal que também não estava nem aí, então é de cada um, então eu não posso colocar todo o fardo em cima de uma geração. É tipo cada pessoa, a gente tem 1000 exemplos de adolescentes e jovens que estão aí lutando e questionando a sociedade. Então, eu não posso dizer que essa sociedade despertou tarde demais, essa sociedade alienada. Jamais. Então, todas as sociedades, uma hora, vai questionar o mundo em que vivemos. Porque esse mundo também nunca foi uma beleza, como alguns sempre dizem, porque no meu tempo era assim. Sempre foi problemática. A sociedade humana, ela sempre foi organizada com desigualdades, com problemas sociais gravíssimos. E essa questão climática, né, que está só piorando a cada dia, ela é um problema não somente da sua juventude, é um problema de todos os seres viventes, né, humanos, né, esses que se dizem racionais. Somos nós que provocamos isso, somos nós que temos que resolver. Vamos questionar a humanidade, né? Antes da gente finalizar, a gente faz um bate-bola, que é jogo rápido, né? Muitas pessoas falam que foi copiado da Maria Gabriela, mas não foi uma invenção minha aqui, Vocês sabem um Google aí pra você ver. Dá um Google aí pra você ver. E aí a gente vai começar então, tá? Uma cor. Preto? Olha! Preto? Olha! Graças a Deus! Não é azul! A gente teve 7 convidados. Todos falaram azul. Só você falou preto. Jamais! Frida ou Simone de Beauvoir? Frida. Por quê? Frida pela luta, pela resistência, né, por todos os problemas que ela enfrentou. O nome do meu gato, Frida. Saudade É uma coisa que eu não sinto. Ainda não senti saudade. Eu vivo muito profundamente um hoje para não sentir saudade. Eu creio que eu vá sentir saudade daqui a um tempo. E é da Frida, no caso da minha gata. Até hoje, nada me deixou não, sem saudade. Isso aí é a filosofia que dá uma ajudada também, né? Eu acho que sim. Acho que a gente já nasce meio bugado. Quando a gente vai para essa área de humanas, a gente já nasce meio bugado. Não gosto de filosofia também, qual foi? Então, uma comida. Batata frita. Adoro batata frita, gente. Minha nutricionista vive me dando bronca, mas eu amo batata frita. Silvano ou Silvano? Sempre em construção. E é sempre em construção que a gente vai terminar com essa fase maravilhosa. Eu queria te agradecer muito, tá? Pela sua participação, disponibilidade aí, vir conversar com a gente, ensinar, né, sobre bastantes temas importantes para a sociedade. A gente já conversa, né, bastante, mas eu ficaria horas aqui conversando com você. E eu quero agradecer também você de casa que está aí com a gente, assistindo, né, Matheus? Com certeza. Curte aí, compartilha com amigo, vó, tia, papagaio. Porque agora a gente também está no YouTube, né? Então, é mais fácil ainda. Manda um link para o seu colega lá no WhatsApp. Quem está aí pelo Instagram também,
comenta também sobre quem vocês querem aqui, perguntas, enfim. Tudo que puder agregar ao nosso podcast será muito bem-vindo, tá? Compartilhei no seu grupo de fofoca aí, vocês ficam falando com os outros, já compartilham. Exatamente. Nossa vida sobre da Silvana, né? O que ela gosta. Eu tenho certeza que tem muita gente vendo hoje, tá? Que ela é muito querida. E dizer que semana que vem a gente vai ter mais um convidado bacana também, então não percam, às 7 aqui no EcoCast. Um grande beijo, tchau! Aqui, tchau.